mulheres que sofrem de vários sintomas, né? Ansiedade, depressão e outros. Hoje nós estamos aí de azul e verde. O verde é a campanha de segurança no trabalho. E o azul, a Roberta vai falar do que é o azul. Pode ir, Rô. Olha só, hoje eu tive aqui uma colaboração da psicopedagoga Cássia, de Londrina. Ela é especialista em análise do comportamento aplicado. Ela é especialista em tratamento para crianças com ela falou até a palavra certinha, transtorno do espectro autista, há 8 anos. É incrível o trabalho dela. E ela mandou aqui para mim, e hoje nós estamos de azul, porque o azul ele traz essa conscientização do comportamento autista das crianças, como identificar, na hora de identificar. Mas vamos lá. Aqui ela mandou para mim um artigo muito interessante, vou falar bem rapidinho. O TEA, o transtorno do espectro autista, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação social, padrões de comportamento repetitivo e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Diagnóstico: o autismo em crianças pode ser percebido antes dos 18 meses de idade. Então, depois nós vamos fazer um post aqui no nosso Instagram do Hipnopapo, e nós vamos deixar essa colaboração dela, né, de alguns pontos sobre o autismo. E os sinais de alerta são: repete sempre as mesmas brincadeiras, riso inapropriado e sem motivo aparente, dificuldade em realizar tarefas simples como abotoar a blusa, não responder quando é chamado pelo nome, acesso de raiva e emitir sons repetitivos, dificuldade de olhar nos olhos. Então, aí papai e mamãe aí que tem os seus bebês, suas crianças, prestarem atenção, né, do comportamento e procurar os pediatras, os médicos para poder chegar num diagnóstico. Esse é o nosso recado do Hipnopapo, dessa conscientização. Isso aí. E a gente hoje aqui tem uma pessoa, uma hipnoterapeuta, uma amiga muito especial, nossa convidada de honra, que é a Cris. Cris, queria muito te agradecer a oportunidade de estar aqui conosco, nesse grupo, que é um grupo que nasceu realmente para poder trazer a quebrar essas crenças do que é a hipnoterapia, do que é o tratamento com hipnose, e trazemos também temas que são muito curiosos e justamente um nicho que muitos não conseguem nem compreender que é possível se tratar por intermédio da hipnoterapia. E nós tivemos a oportunidade de conhecer você em diversos eventos, diversos cursos, várias instruções nossas, e foi assim um prazer muito grande conhecer o tamanho do seu potencial como hipnoterapeuta para um nicho muito específico, e que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão ficar impressionadas da capacidade de se transformar a mente e destravar algumas coisas. E hoje a noite é sua. Seja muito obrigada. Eu quero agradecer vocês aí pelo convite, fiquei super lisonjeada, principalmente porque vocês também são hipnoterapeutas. Eu acho que a gente sempre agrega conhecimento, principalmente em relação à nossa mente, à hipnose e vários destraves, né? E para quem não me conhece, meu nome é Cristiana Mori, eu sou hipnoterapeuta Omni também, assim como todas que estão aqui. E eu tenho um nicho bem específico, eu tenho um nicho que é do desbloqueio do inglês. Então, eu ajudo as pessoas a desbloquearem, na verdade, a parte emocional que faz elas travarem. Porque o que acontece? Tem muita gente que fala inglês, tem muita gente que estuda inglês durante anos e anos e anos, mas na hora de falar, trava. E eu não sei aqui se alguém sabe, né? Mas deixa eu falar, eu era professora de inglês. E eu pegava muitos alunos assim que
eles aprendiam, eles se desenvolviam na aula, às vezes a aula era toda em inglês, eles falavam, respondiam, papapá, era um bate-papo em inglês. Só que quando chegava do lado de fora da sala de aula, eles falavam para mim, teacher, não sai, não vai nada. Naquela época, como eu não tinha muito conhecimento da mente, eu falava, meu Deus, por que não vai? Porque dentro da sala de aula, a pessoa, ela se solta. Só que aí, depois eu fui descobrindo pela mente que o grande bloqueio mesmo era a trava emocional. Que a pessoa, se ela tem a insegurança, se ela não acredita nela, se ela tem travas, às vezes, de infância, sabe? Em escola. E tem uma série de coisas que a gente vai bater um papo aqui, que faz com que ela trave realmente na hora de falar. Então, uma autocobrança, tem medo de errar, tem medo de ser julgada, enfim, uma série de fatores emocionais que não deixam ela destravar esse inglês. Entendi. E assim, a gente tem até algumas perguntas, porque no decorrer da semana, né, quando a gente começou a colocar o post, várias pessoas, meu Deus, eu quero isso para mim, eu preciso e tudo. E o que é importante, assim, a gente quando fala do destrave do inglês, não é que você vai aprender a falar inglês com a hipnoterapia. Você já tem conhecimento de inglês, você se dedica, mas por alguma razão você trava, né? Então, assim, a pergunta que eu queria te fazer, e que depois as outras amigas nossas, as outras hipnoterapeutas também, o que você identifica da maior dificuldade do seu cliente que não consegue aprender inglês? Ele te procura, e aí o que você identifica como o ponto focal? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para todo mundo é o seguinte. Todo mundo aprende tudo. Se você tem uma parte cognitiva normal, você aprende tudo. A minha sogra, ela tem mais de 80 anos. Ela mexe no WhatsApp, gente. Ela aprendeu a mexer no WhatsApp. Quantas pessoas de idade vocês conhecem que aprenderam a mexer no WhatsApp? Manda vídeo, manda foto, manda sticker, manda um monte de coisa. Aprendeu. Então, se a gente for pensar, se a gente for analisar friamente, todo dia a gente aprende uma coisa nova. A gente aprende uma receita nova, a gente aprende um exercício novo. Todo mundo aprende tudo. Mas o que acontece com o inglês em si? Agora eu vou falar um pouquinho como teacher, tá? Eu vou falar como teacher, trazendo um pouco do conhecimento que eu tenho da mente. Olha só, as pessoas, elas acham, quando elas vão fazer inglês, que só o fato delas fazerem 2, 3, 4 horas semanais de inglês é o suficiente. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai estudar inglês, a gente precisa de foco, dedicação e a gente precisa de um propósito. Por que você está fazendo inglês? Por que você está estudando inglês? Porque se for assim, eu estou estudando porque é legal, o propósito está muito abrangente. Estou estudando porque eu quero uma promoção. Tá, mas você já está avisando qual é a promoção? Você já está avisando qual é o cargo que você quer? Não, eu quero porque eu quero emprego novo. É muito generalizado. Quando você fala, não, eu quero falar inglês, porque daqui um ano, eu quero me candidatar para outras vagas, aí o propósito já muda um pouquinho, já fica um pouco mais específico. Então, quanto mais objetivo você for, porque você está fazendo inglês, melhor. Então, a gente começa por aí. Segunda coisa, quando eu falo de dedicação, tem muita gente que vai fazer inglês e acha que só as aulinhas dá certo e tal. E no dia a dia não faz absolutamente nada. Eu tinha alunos, às vezes, que eles falavam assim, teacher, mas tá difícil. Eu não sei, eu falava, mas, gente, o que você coloca no seu dia a dia de inglês? Você falava assim, você gosta de música? Teacher, eu gosto de música. Tá, que tipo de música você sempre ouve? Sertanejo. Eu falava, não dá, você precisa colocar mais músicas em inglês. Você assiste filme? Assisto. Legendado ou dublado? Dublado. Gente, não tem como. Assim, você não precisa colocar legenda em inglês também. Você pode colocar o áudio original em inglês, mas a legenda em português, porque tem que ter prazer, tem que ser prazeroso. Então, você tem que trazer o inglês para o seu dia a dia, porque só a aula em si, ela não funciona. Quer dizer, não é que não funciona, ela funciona, mas a gente tem que estar o tempo todo cercado desse inglês. Então, as pessoas, às vezes, elas acham que só indo para aula é o suficiente, e não é. Só que tem uma outra coisa, vou falar um pouquinho mais, tá? O que acontece com o aprendizado? Como é que a gente aprende qualquer coisa? Olha só, vou usar um pouquinho a mente que a gente tem. A gente tem uma mente chamada consciente, que são 5% da nossa mente que a gente tem. E a gente tem outra mente chamada subconsciente, que são 95%. Esses 5% que são os conscientes é onde está a nossa memória de curto prazo, né?
Toda vez que a gente aprende, a gente usa essa mente consciente. Mas olha só, a mente, a primeira coisa que ela faz quando ela vai aprender alguma coisa é buscar lá no subconsciente, lá nos 95%, referências. Se ela tem alguma referência, ela já vai fazendo conexões para falar, para poder lembrar. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, ela começou a pensar, bom, o que, que é isso? Direção? Ah, eu sei andar de bicicleta, então eu sei o que é direita, o que é esquerda, o que é reto, o que é curva. Ah, minha mãe e meu pai dirigiam, então eu sei que tem que mexer marcha, tem que fazer isso. Então, a mente vai buscando referências para fazer essas conexões. Então, quando você vai aprender inglês, é a mesma coisa. Olha só, por que a gente tem mais facilidade de lembrar das palavras em inglês que tem a origem latina? Porque o português vem da origem latina. Então, tudo que tem a origem latina ali no inglês é facinho da gente lembrar. Por exemplo, revolution. Ai, gente, me ajuda porque às vezes dá branco. Tem um monte de palavras parecidas com o português que a gente lembra. E o que acontece? Como? É verdade. Né? É E aí, verdade. o que acontece quando a gente aprende palavras que não têm essa conexão com o português? Porque se a gente for pensar a língua inglesa, por que é mais fácil aprender o espanhol, aprender italiano? Porque todas elas são de origem latina. Então, a parte de vocabulário é muito mais fácil porque tem essas relações, tem essas conexões. O inglês, ele vem do anglo-saxão. A gente cresceu ouvindo algo similar. A tonalidade é a mesma, o significado é o mesmo, uma coisa ou outra muda, mas é parecido. Agora, o inglês não, o inglês ele vem do anglo-saxão. E aí, pra gente, são coisas totalmente estranhas. E tudo que não tem referência no nosso subconsciente, lembra? Quando a gente aprende, fica no consciente. Se a gente não usa aquilo, memória de curto prazo, some, vai embora. E aí, pra gente lembrar, a gente não lembra. Então, o que acontece? Quando a gente aprende uma palavra nova que não faz sentido, a primeira coisa que a gente tem que fazer são associações. Aprender a palavra, traz a imagem, traz uma situação para que você comece a lembrar mais aquilo. Segunda coisa, quando você aprende alguma coisa, você tem que praticar, praticar, praticar. E uma outra coisa que a mente consciente faz, ela precisa ter lógica. Se aquilo que você está aprendendo não tem lógica, vira abstrato também. A mente esquece. Ixi, não quero lembrar disso, não sei. Esquece. Então, quando você aprende uma coisa no inglês lógico, ou nova do inglês, principalmente a parte estrutural, tenta colocar lógica naquilo. Nossa, então toda vez que eu fizer a pergunta, eu tenho que colocar o do ou does. Depois vem a pessoa, depois vem o verbo. Então, quanto mais lógica tiver aquilo que você estiver aprendendo, mais você vai conseguir memorizar. Só que o que acontece? Gente, eu tô falando, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui para uma explicação. Fale bastante. Conta para nós todo o segredo. Quando a gente aprende qualquer coisa nesse consciente, a gente coloca esse foco para prestar atenção no que a gente está fazendo. Só que, olha só, essa mente consciente, para que ela comece a ficar automático, você tem que fazer várias e várias vezes. Quando você faz várias vezes e fica automático, quem que assume todo esse aprendizado? O subconsciente, os 95%, que é onde estão os nossos hábitos. Então, olha só, lembra quando a gente começou a amarrar o cadarço? Eu não lembro, não sei se vocês lembram. Mas quando a gente começa a amarrar o cadarço, é difícil. Um laço sai maior que o outro, a gente não consegue de primeira. Só que o que vai acontecendo quando a gente vai amarrando uma vez, duas vezes? Eu tenho certeza que todas vocês aqui, quando amarram o cadarço, nem sabem mais qual é o processo de amarrar o cadarço, simplesmente amarram. Por quê? Porque ficou automático. Por que ficou automático? Porque vocês praticaram, treinaram. Isso para tudo na vida. Isso para quando vocês foram falar, isso para quando vocês começaram a escrever, isso para quando vocês começaram a ler. E quantas vezes vocês erraram? Diversas vezes. Então, as pessoas elas têm que entender que na hora que ela vai aprender inglês, se ela acha que ela vai para a sala de aula, olha para o professor, faz exercício ali e vai embora, e nem homework faz, que é a lição de casa, porque eu tinha alunos que às vezes não fazia homework, eu ficava louca da vida, porque não pratica aquilo que aprendeu, porque às vezes na sala de aula é uma coisa, quando chega em casa é diferente. Então, se você pratica, começa a ficar automático. Eu tenho certeza, não sei, alguém aqui fala inglês? Todas vocês falam inglês ou não? Eu não. Se eu perguntar para vocês assim, ó, do you speak English? Vocês entenderam o que eu perguntei? Do you speak English?
Todas vocês entenderam? Sim. Alguém precisou traduzir o que eu perguntei? Por que vocês não precisaram traduzir? Porque vocês já ouviram diversas vezes. Tenho certeza que vocês já fizeram brincadeira com isso. Eu tenho certeza que várias vezes vocês utilizaram essa pergunta. E aí, o que aconteceu? Foi lá para a memória do subconsciente, que é o automático. E quando vocês precisam dessa informação, puf, vem diretamente. Então, o inglês... Quando a gente vai destravar, assim, eu tô falando da hipnoterapia, é pelo emocional. Sim. Mas para destravar do tipo, aquilo que você tem, você tem que praticar, 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 praticar. Então, hoje, agora, nesse momento, eu tô falando mais como teacher, para vocês entenderem como é que funciona o processo de aprendizagem para qualquer coisa, inclusive para o inglês. Cris, tem uma pergunta ali, ó, de uma Nunes Machado. Perguntou, crianças também podem ser atendidas? O desbloqueio do inglês? Sim. Depende. Poder pode. Se ela tem dificuldade, no inglês, criança, geralmente, ela aprende muito fácil. Só que assim, ó, presta atenção. Para criança, eu recomendo que você escolha uma escola em que ela interaja. E criança precisa interagir. A criança, ela aprende interagindo. Então, tem que ver se a escola está apta para aceitar ela. Tem que ver se ela gosta da escola, porque às vezes a mãe quer que ela aprenda inglês e coloca na escola e ponto final. Só que tem que ver o feedback da criança, porque a criança ela aprende por prazer. Então a criança ela pode ter o tratamento, só que o tratamento da criança vai ser como o do adulto. Ela tem algum bloqueio social às vezes, ela tem algum bloqueio da escola em si, porque às vezes a criança ela associa escola com uma coisa negativa. Então tudo isso tem que ser checado, mas dá para fazer o tratamento sim, desde que seja emocional. Até tem um caso curioso, né? Deixa eu só contar um caso curioso. Eu me lembro que quando eu era criança, alguma coisinha eu já falava de inglês, e aí eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez com meus pais para os Estados Unidos. E eu tenho uma lembrança, né, muito engraçada, porque meu pai e minha mãe sempre fizeram muitos cursos de inglês. Eles iam para o curso de inglês, voltavam do curso de inglês. Meu pai falava fluentemente, assim como meu irmão também. Mas a minha mãe, ela não conseguia aprender de forma nenhuma. E ela fez muita aula de inglês. E aí eu me lembro que uma vez nós viajamos, né? E ela tinha um pavor, porque quando alguém se aproximava dela e falava alguma coisa, e aí o meu pai treinou ela, assim, sorry, but I don't speak English. E eu acho que hoje é a única frase que ela sabe falar. Sorry, but I don't speak English. E era exatamente isso, essa trava. A pessoa ia se aproximando e ia começar a dar um pânico, né? Um pânico, e pá! E aí ela focava naquela frase que meu pai falou, que trazia uma segurança para ela, porque fazia com que a pessoa ia se afastar. Então, ok, peguei para mim, enfim. E hoje ela não precisa usar e tudo, mas eu guardei isso com uma memória tão forte e como eu sei a importância da língua estrangeira e prego isso aqui em casa com as minhas duas filhas, né? Então, é realmente isso tudo que você falou, né? Então, é o bloqueio, é a vergonha. A parte que eu passei foi mais a parte de aprendizagem. Mas como é que funciona isso agora, trazendo para a hipnoterapia, né? Para o tratamento em si? O que acontece com a maioria das pessoas? É exatamente isso que aconteceu com a sua mãe. Olha só, lembra dos 95% que eu estava falando aqui? Os 95%... Ah, sua mãe tá aí! Minha mãe tá aí. Oi, mãe da Cláudia! Marilu! Oi, mãe, tudo bem? Falei de você. O que acontece na hipnoterapia? Olha só, as pessoas, elas realmente, às vezes, elas aprendem, elas fazem curso de inglês. Às vezes, com o curso básico, olha só, o curso básico, ele já deixa você falando alguma coisa. Pode não falar, ultra, mega. Eu vou ser bem sincera, em termos de inglês, até o intermediário é o que você aprende estruturalmente falando aquilo que você precisa. Quando você chega no avançado, o avançado é a parte mais fácil para o brasileiro. Por quê? Porque o avançado no inglês são as palavras do vocabulário latino. Porque tudo que vem no inglês é a parte mais formal, é a parte mais difícil para eles. Porque para eles o mais fácil é o anglo-saxão. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, olha só. Vamos pegar porco, né?
Como é que fala porco em inglês? Pig, certo? Só que a carne de porco, quando você pede em restaurante, você não fala que você quer comer pig, você fala que quer comer pork. Por que tem essa diferença? Porque quem é que comia o pork? Era a nobreza. E quem cuidava dos animaizinhos, dos pigs? Era a plebe, eram os escravos, era a pessoal, né, que tinha que fazer. Então, assim, olha só a diferença. Então, tudo que é de origem latina para o inglês é mais difícil, é mais formal. Se você pegar, não sei se vocês curtem séries, se você assistir aquele da The Crown, que é da Rainha Elizabeth, você vai pegar várias palavras que ela fala que vocês entendem porque é de origem latina. E que o inglês, assim, do dia a dia não é falado, às vezes. Por quê? Exatamente por causa disso, porque é formal. Então, o avançado do inglês, de verdade, é mais focado no vocabulário. Porque, estruturalmente falando, no intermediário você já aprende. Então, a pessoa que tem inglês intermediário, ela já consegue se expressar no inglês. Mas por que ela não se expressa? Porque tem... Lá no seu subconsciente, lá naqueles 95%, que é onde estão as nossas programações, que vem lá da infância, tem algum fatorzinho emocional que faz com que que a sua mente te proteja e fala, não, você não vai falar. E esses fatores emocionais têm N causas, tem N que a gente chama assim, do problema. Tem N fatores que não deixam ela falar. A grande maioria das pessoas, quando chegam para mim, o fator emocional crítico que mais tem é o do padrão de não ser amada. É do abandono, não sou amada, não sou vista, as pessoas, meus pais não me querem. Isso daí já é um fator que faz com que a pessoa ela não se permita errar. Porque se ela erra, as pessoas olham para ela de uma forma que ela, na cabeça dela, ela fala, gente, eu não tô sendo amada. Isso é muito inconsciente, isso é muito rápido. E aí a pessoa, ela trava. A mente dela fala, não, você não vai falar, porque de novo você vai ser desprezada, de novo você vai ser rejeitada. E aquilo é uma dor tão grande para a pessoa, que a pessoa trava. E ela tem o inglês. Então, é exatamente por isso. E aí, nessa hora que você tem o inglês, se você tem emocional abalado, dá branco. O que acontece com o consciente quando você tá com o emocional lá em cima? Se você tá nervosa, se você tá apavorada para ter que falar, se você ouve inglês e fala, caramba, o que vai acontecer comigo? Bastou. O seu consciente te desliga e você não consegue pensar nenhum hello, my name is. Dá branco. O que aconteceu com a sua mãe? Olha que aula. Pois é, gente, eu tô dando uma aula. Não sei se tá ficando maçante, mas eu acho que é super interessante as pessoas entenderem isso. Para elas entenderem que aprender inglês é algo de dedicação. Eu nunca tiro a aula em si, né? As pessoas falam assim para mim. Porque o que acontece? Tem gente que me procura achando que eu faço download de inglês. Não tem como a gente fazer download de inglês. A gente aprende inglês estudando inglês. O que eu faço a gente destrava esse emocional, a pessoa ela fica confiante, ela se sente capacidade, ela se sente amada. E ela se sente amada, sabe por quem? Por ela mesma. A hora que ela se sente amada, a hora que ela se sente reconhecida, ela enfrenta e ela sabe que ela vai errar. Gente, quantas vezes a gente erra no português? Me fala. Eu erro o tempo todo. Eu falo tudo errado. Eu não me cobro por isso. E as pessoas querem falar o inglês, certo? Tem aquelas pessoas que não quero ter sotaque. Gente, a gente tem sotaque no português. A gente tem sotaque do Sul, do Nordeste, de Minas. E as pessoas não querem ter sotaque no inglês. Eu não entendo isso. Então, assim, são cobranças que as pessoas colocam na cabeça que elas acham que elas precisam. E quando não tiver aquilo, eu não consigo. Consegue. É só acreditar. Acreditando nela, quando a pessoa ela começa a acreditar nela, ela vai para aula de inglês muito mais focada. Ela vai... Porque assim, aí eu sempre falo, você tem que praticar. Aí ela pratica e ela sabe que ela vai errar e tá tudo certo. Perfeccionismo. Muito bom. Exatamente, era uma coisa que eu ia te perguntar. Eu não sei nada, você vai colocar o inglês dentro de mim? Porque muita gente entrou depois. Não, ela não vai. Ela só vai ajudar quem já tem o conteúdo e que não consegue aplicar o conteúdo.
É diferente. Eu ajudo também, assim, o que que acontece? Eu sempre pergunto se a pessoa fez inglês, se a pessoa já estudou. Tem gente que fala, Cris, eu só fiz inglês na escola. Então, eu sempre falo, olha, então o ideal é você realmente procurar uma escola, procurar um professor. Eu sou muito sincera, depois dos 30 anos, eu sempre peço para a pessoa procurar um professor particular. Por quê? Porque o professor particular, ele tem, ele vai no seu ritmo, ele vai no seu tempo, ele vai te dar o tempo de você aprender. Quando você dá aula em escola de inglês, eu dei aula em escolas de inglês, você tem um tempo X de aulas para dar no semestre. Então, você tem que correlar com a matéria. E a prova, não somos nós que fazemos a prova vem da matriz. Então, você tem meio que moldar o aluno para ficar apto a fazer a prova. Só que assim, não era o tipo de pegada. Por isso que eu parei de dar aula em escola de inglês para poder dar aula particular. Que aí eu falei, agora eu vou no ritmo do aluno e eu vou passar para ele aquilo que ele precisa saber. Olha que incrível. E tem até a questão da prova, né? Falou de prova, prova já é uma coisa que já Exato. E às vezes a prova não fala nada, a prova não diz nada, porque às vezes a pessoa é boa. É igual prova de vestibular, gente. A gente fala português, vamos lá. Todo mundo fala português. Quem vai fazer prova de vestibular e tira 100 em português? A gente fala português, sabe? Então são coisas que é uma questão de pensar um pouquinho, mas é aquela coisa, a gente tem que estudar. Uma pergunta leiga. Pessoal que está assistindo aí, ó, manda pergunta, aproveita. Fica na dúvida não aí, fica pensando, manda pergunta para nós aqui que a Cris vai responder. E essa destrava, Cris, que você ajuda, né, o cliente que vem te procurar, hoje você tem esse foco com relação ao inglês, mas igual você deu exemplo aí de pessoa tá tentando lá no vestibular, dar o tal branco ou qualquer outra matéria. Isso daí, como é que é? Dá para destravar também? Então, vamos O lá. que você me fala? Olha só, quando as pessoas me procuram por causa do inglês, eu sempre explico o seguinte. O inglês está aqui. A sua vida está aqui. E tem uma trava aqui. Só que, quando eu vou explicando para ela todas essas travas, por exemplo, perfeccionismo, aqui no inglês, eu falo, perceba na sua vida como esse perfeccionismo também age. Aí as pessoas falam, é verdade, Cris, eu não gosto, minha mesa tem que estar certinha, eu não gosto, meu trabalho tem que estar certinho na hora que eu vou apresentar. Então, são pessoas que elas se auto-exigem demais. Mas por quê? Por causa de uma trava que está aqui, ó, lá atrás, no passado dela, que ela nem lembra. Então, na hipnoterapia, o que a gente faz? A gente vai buscar essa origem, essa trava, que implica o inglês, implica a vida da pessoa. Uma vez que a gente acha essa origem desse problema, a gente trata. Quando a gente trata essa origem, o que vai acontecer com a vida da pessoa? Ela vai se sentir mais confiante. Ela vai começar a se olhar, ela vai olhar a capacitação que ela tem. Porque é muito engraçado, chega a ser irônico, porque as pessoas, quando elas me procuram, elas têm tantas qualidades, elas conquistaram tantas coisas na vida dela, só que elas não enxergam. E aí, elas ficam presas naqueles detalhezinhos, sabe? É porque eu não tô conseguindo fazer isso, porque eu não consigo fazer aquilo, não. Quando a gente destrava isso, ela começa a perceber que essa capacitação, essa segurança que ela tem, ela começa a impactar diretamente no profissional dela. Ela se sente mais capaz. Então, uma pessoa que se sente capaz, como é que ela age no profissional? Ela rende muito mais, ela produz muito mais. E aí, o que vai acontecer no relacionamento? Ela se relaciona muito melhor, porque ela acredita nela, ela não precisa mais ficar dependendo do outro. O que vai acontecer com a parte familiar? A mesma coisa, com o dinheiro também. E aí, o que acontece com o inglês? Automaticamente, uma pessoa que está se sentindo capacitada, que está se amando, se sente mais feliz, o que acontece quando ela vai fazer aula de inglês? Ela fica muito mais focada, ela fica muito mais relaxada na aula, que ela não fica assim, eu preciso. Ela vai muito mais tranquila, ela pratica muito mais porque ela se joga. E aí, no final, o que acontece? Destrava. Então, quando eu faço destrava em inglês, não é o inglês que eu destravo. Eu destravo a vida da pessoa. Então, se a gente for pegar o perfeccionismo que ela põe no inglês, ela não põe só no inglês, ela põe na vida dela. E uma vez que a gente trata aqui esse problema,
a gente trata a vida dela. E o inglês automaticamente. Então, assim, o destrave do inglês, eu coloco o destrave do inglês porque eu fui professora de inglês, então eu tenho uma certa autoridade, um certo conhecimento para passar para a pessoa. Mas a gente não destrava só o inglês. Dá para destravar em francês, italiano, japonês, qualquer coisa, desde que tenha origem emocional. Eu queria até dar boa noite aqui para a Luzia Duarte Friso, que está aqui presente. Obrigada, Luzia, pela sua presença. Luzia é uma hipnoterapeuta sensacional, extraordinária. E aí ela está falando exatamente isso, né? Que ela já tinha iniciado vários cursos e ela nunca finalizou. E aí ela criou uma crença de que ela nunca ia aprender inglês. E eu tenho certeza que por intermédio da hipnoterapia, aí ela desistiu, por intermédio da hipnoterapia, ela começou a ler textos e começou a colocar na mente dela que ela era capaz. E hoje ela está dizendo que entende quase tudo e se surpreendeu. Então, olha só que ganho sensacional. Obrigada, Luzia, pela sua participação. Exatamente, é exatamente isso. Quando a gente... veio uma coisa na minha mente, ó, gente, vocês não têm noção. Como é que tá aqui minha mente? E aí vocês falam, eu pego um negócio aqui, depois eu esqueço. Você estava falando uma coisa que já fugiu já da minha mente, já não lembro. Que ela falou ela falou que ia fazer aula e não ia. Então, assim, ó, pra mim já virou crença. Inglês é difícil. Daí, pra mim, já virou crença. Sabe? É mais fácil falar assim, inglês é difícil. E olha só o poder da nossa mente. A nossa mente, ela é literal. Se você começa a repetir, inglês é difícil, inglês é difícil, inglês é difícil, gente, isso aí é uma auto-hipnose. Você está alimentando a sua mente com inglês é difícil. A sua mente, como ela é literal, o dia que você for aprender inglês, no primeiro baque que você tiver, a mente vai falar, tá vendo? Inglês é difícil, para reforçar que inglês é difícil. Então, nesse momento, a gente tem que começar, as pessoas que querem realmente aprender inglês e colocar na cabeça que inglês é difícil, a primeira atitude é: quantas coisas você aprendeu na sua vida? Se você foi capaz de aprender inúmeras coisas, lista. Quantas coisas você aprendeu na sua vida que foram difíceis? Eu tenho certeza. Tem gente que passou em faculdade pública, tem gente que passou em concurso, tem gente que fez transição de carreira, tem gente que mudou de uma coisa para outra, tem gente que faz bolos fantásticos, tem gente que faz coisas que ninguém mais faz. E agora, falar que inglês é difícil, isso daí virou crença. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, muda esse jogo para sua própria mente. Fala que inglês é possível. Inglês é possível, inglês é possível, inglês é possível. Começa a trazer o inglês para a sua vida. Começa a ouvir músicas em inglês. Começa a assistir coisas em inglês. Adapta seu ouvido para o inglês. No começo é esquisito. Assim como tudo que é novo é esquisito. Eu tenho certeza, vamos colocar o WhatsApp de novo. Eu tenho certeza que para as pessoas de mais idade, quando chegou o WhatsApp, que as pessoas não ligavam mais, elas ficaram desesperadas. Ou elas aprendiam, ou elas não aprendiam. Para a gente foi difícil aprender a mexer com o WhatsApp. Imagina para elas, mas elas não aprenderam. Verdade. Então, é isso, gente. É tirar essa crença de que inglês é difícil. E se você quer fazer alguma coisa na sua vida, a primeira coisa não é difícil, é possível. Se um ser humano é capaz de fazer, você também é capaz de fazer. Total, né? Total. É bem isso. Exatamente. Tem uma pergunta ali da Camila Coelho. Olá, Camila, seja bem-vinda. Ela botou que ela sempre começa um curso e nunca consegue terminar. Como se ela ficasse se sabotando o tempo inteiro, né? Por que isso? Então, ela faz uma hipnoterapia para destravar o inglês, olha só o ganho secundário que ela vai ter sobre a questão de se sabotar. Que não é só no inglês que ela deve se sabotar. Ela deve se sabotar em muitas outras coisas. Olha só, eu atendi uma pessoa uma vez, né, que ela virou para mim e falou assim, Cris, eu já comecei curso de inglês uma série de vezes. Só que assim, eu faço o livro 1 até a metade e desisto. Faço o livro 1 até a metade e desisto. Falei, você nunca terminou o livro 1? Nunca. Nunca. Eu falei, mas por quê? Eu não sei, chega no meio, eu começo a ficar apavorada, aí já não entendo mais nada, aí já não quero mais fazer, aí eu já desisto. E a gente foi fazer o tratamento nela, buscar a origem desse problema. E olha só que coisa mais louca. Ela foi para uma memória em que, quando ela era pequena, ela falou assim, eu sempre gostei de aprender palavras novas.
Só que toda vez que eu aprendia uma palavra nova, os meus irmãos tiravam sarro de mim. Eles ficavam da minha cara. E aí, eu me sentia muito mal, né? E aí, olha só como é que a mente é. O inglês é novo, o inglês né? As palavras em inglês são totalmente diferentes. Então a mente dela entendeu o quê? E de novo você vai falar palavra diferente? Vão tirar sarro de você de novo. E aí ela bloqueava, ela não conseguia ir além. E depois que ela fez o destrave, ela já estava matriculada numa escola. E quando ela retornou, eu falei, e aí, como é que você tá lá? Cris, você não acredita. Eu sou considerada a melhor da turma. Nem eu tô acreditando isso. O meu inglês desbloqueou. E nisso passou um tempo, depois ela teve um outro retorno comigo. Só que esse último retorno, ela foi depois de uns 4 meses. Eu falei, e como é que você tá? Ela, estou indo pro pré-intermediário. Eu falei, caramba, que legal! E ela tá muito feliz. Claro que ela sempre fala, isso daí tem que ficar claro. Cris, eu tenho os meus desafios no inglês, assim como tudo, a gente tem. Eu, como hipnoterapeuta também, às vezes tem uns desafios que eu tenho que estudar, que eu tenho que ficar vendo outras coisas. Mas não trava mais. Vai que vai, entendeu? Então ela aprendeu, a mente dela aprendeu que o inglês não é mais nocivo para ela. Olha que história incrível, né? Tá ligado muita questão que você maravilha. falou sobre. Tá ligado à baixa autoestima, né? O perfeccionismo, né? Total. Total. A baixa autoestima, a insegurança, total. E aí uma pessoa. Mas por que esse perfeccionismo geralmente tem N motivos, tá? Tem gente que realmente. Uma vez eu peguei uma pessoa que ela falou assim pra mim, Cris, toda vez que eu entro na sala de reunião, se vem uma palavra que eu não sei, eu fico presa nessa palavra e eu perco a reunião inteira. Isso já tá me prejudicando. Olha. E aí a gente foi fazer realmente o tratamento e ela foi para a vida intrauterina. Na vida intrauterina, ela realmente, ela percebeu que ela foi fruto de uma gravidez de um relacionamento forçado. Num dia em que a mãe dela não queria ter relação e o pai forçou. E todas as vezes que a mãe olhava para aquela gravidez, era como se houvesse uma rejeição. E ela falava para mim, nossa, agora faz todo sentido. Por que a minha mãe me trata diferente? Por que eu me sinto diferente? Então, a mente dela entendeu exatamente isso. Você tem que ser perfeita, você tem que entender tudo. E a hora que ela ia na reunião, ela não entendia, ela travava. E foi muito bacana que quando terminou o processo dela, quando dei alta para ela, eu falei, e aí, como é que tá? Ela tem até o depoimento dela. Ela falou assim, Cris, hoje eu entro, se eu sei, se não sei, tá tudo certo, eu entendo a reunião. E ela falou, e outro dia eu tive que conduzir uma reunião, não tinha mais ninguém que pudesse conduzir. Tinha umas pessoas ali, mas eu vi que não tava ali adequada. E eu conduzi a reunião e foi de boa. Olha só que Ficou leve. tudo por conta dessa Gente, rejeição. incrível. É incrível, gente, é incrível. Não, a hipnoterapia é maravilhosa, apaixonante. Incrível, é apaixonante, né? E é isso que dá, e é isso que eu falo. Mas desbloqueou só o inglês na vida dela? Não. Ela falou pra mim, Cris, eu me sinto diferente, eu me vejo diferente. O meu comportamento mudou dentro de casa com meu marido. Tudo tá diferente agora. E muda, não é só o inglês. É por isso que eu falo. Eu falo da hipnoterapia pro inglês porque as pessoas, quando elas se sentem travadas, elas vão procurar novos métodos, elas vão procurar outros professores, elas vão procurar outras escolas. Tá errado? Não tá errado procurar. Porém, se essa trava emocional, ela persiste, ela pode fazer quantas aulas ela quiser, só que ela não vai fazer uso daquilo que ela já sabe. Então, o meu propósito com a hipnoterapia é mostrar para essa galera que é importante sim estudar, mas enquanto você não trabalhar emocional, já pensou? O emocional é equilibrado. Focado no inglês, cara, tá perfeito, é o casamento ideal. E aí você vai, você flui. E o mais engraçado disso tudo, ó, eu fui professora de inglês. E recentemente, por estar nesse nicho, eu voltei a fazer umas aulas com uma professora que era um curso que eu queria fazer, que eu tava louca para fazer. Sempre quis fazer na época que eu era teacher, mas eu não conseguia por causa de tempo, de grana também. E depois, o ano passado, eu comecei um curso que era de pronúncia. E quando eu fui
fazer essa aula, eu vi que eu tinha mudado. Porque assim, a hipnoterapia, quando eu aplico nos outros, eu já apliquei em mim, assim, tudo que eu aplico nos outros é porque eu já apliquei em mim. E aí, o que aconteceu? Eu nunca, imagina, eu não tentei o inglês, mas eu via que durante a aula, como eu tava solta, eu falei, caraca, porque antes, ela era uma professora, assim, ela é uma professora incrível. E eu lembro que quando eu fazia aula com ela antigamente, gente, eu pensava 50 mil vezes, eu faço essa pergunta ou não faço essa pergunta? Essa pergunta é muito boba ou não é muito boba? Ai, peraí, deixa eu ver se eu tô falando tudo direitinho. Deixa eu ver se a minha pronúncia vai estar correta. Deixa eu ver se eu não tô... Gente, era uma loucura. Era uma loucura. E depois que eu comecei a fazer essas aulas... Oi? Mas tu pode. Mas tu só pode do curso de inglês. Ficou pressão. Pode. Aí a pessoa vai fugir mesmo, né? Uma luta interna, sim, pode, mas e eu falava, não, peraí, eu preciso... Então, quando eu fazia uma pergunta para ela, eu pensava 50 mil vezes. Só que depois, quando eu voltei, fazia a pergunta se estava certo, se não estava. Geralmente estava certa, porque você já estava tão... Você está tão de boa que sai certo, você não fica pensando nos detalhes. E aí, no final, sai certo, porque você já está mais leve, está mais tranquilo e vai. Fazer Vive Inglês, eu já fiz o Vive Inglês, né? Imagina que eu fazia isso antes, de jeito nenhum. Olha que incrível você compartilhar isso, porque olha só, quantas pessoas estão assistindo essa live e outras que vão assistir no replay e passam pela mesma situação que você passou. E eu também, em alguns momentos, acho que não, fica, será que eu vou perguntar? Será que eu não vou perguntar? Será que essa pergunta é boba? Será que não é? Porque, e outra, aconteceu até com o meu filho, e falei assim, mas por que você não perguntou à professora? E aí eu vim trazer para ele assim, todos estão dentro de uma sala de aula, uns têm um pouco mais de conhecimento que o outro, normal. Mas se todos estão dentro de uma sala de aula, é porque todos estão buscando conhecimento. Então você tem que perguntar. Então eu expliquei de uma forma leve para ele, que ele deve perguntar para a professora, deve questionar. Só que nós adultos também passamos por algumas travas, né? E é muito incrível que você falou, olha só, você compartilhou. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo, doeu aí, ó. Dói para aquecer e tá. Gente, pois é, e olha só, e não é só em inglês, tá? Eu me coloquei na jogada, mas não era só em inglês que eu me questionava, será que eu pergunto ou não? Qualquer aula que eu fazia antigamente, eu entrava numa aula, gente, eu travava, eu falava assim, cara, e o que eu fazia antes? Eu perguntava pro meu coleguinha do lado, você entendeu tal coisa? E às vezes o coleguinha entendia tudo bem. Se o coleguinha nem tinha pensado na pergunta, porque às vezes eu tenho umas perguntas, gente, que ninguém tem. E aí eu ficava, e às vezes eu ia embora com essa pergunta. E aí, e hoje eu percebo que tudo mudou, tudo destravou. Na verdade, o primeiro destrave que eu tive na Omni foi no Legacy. Ai, gente, quando tem que dançar, sabe? Dancinha pra mim no meio de todo mundo, gente. Quem que não destrava no Legacy, gente? Cada dancinha, não! Eu era travada. Eu só lembro da Cris. Ali eu tava numa outra posição. Ali eu era monitora, então eu tava numa outra posição. Aí eu era cobrada. Imagina que antigamente eu cobrava. Gente, antigamente eu não sabia fazer isso, não. A crise financeira era tão travada ali que eu não cobrava de nenhum. Ali eu tava de boa. Pois é. A gente vai destravando, a gente vai trabalhando. Então, acho que o bacana da hipnoterapia é exatamente isso. Se você trabalhar você entender quem você é, você entender que você tem tantas potencialidades, mas você faz o quê? A sua mente te leva naqueles bloqueios, naquilo que você não é capaz, naquilo que te julgaram, naquilo que te fizeram mal, naquilo que doeu. E todas as vezes que você traz dores, essas dores vêm lá da infância, naquele momento em que o pai falou, fica quieto, moleque! Por que você tá pensando nisso? Por que você não tirou 10 na prova? Só que às vezes, naquele momento, o pai, ele não estava bravo com a criança. O pai teve um dia estressante, brigou com a mãe, tá preocupado com a finança, tá preocupado com uma série de coisas. E quando vem esse estopim, ele vai descontar onde na criança. Aí a criança começa a entender que ela é burra, que ela não tem capacidade, que ela não é amada. E isso serve para ele crescer com essa visão de que ele não é nada. E quando vai fazer inglês, é claro que vem e vou fazer inglês nada.
difícil, vão me julgar, eu vou falar errado, eu vou travar. E aí é tudo isso que acontece. Tem uma pergunta aqui da Rose Claire, pergunta até para a Cris diretamente. Cris, a procrastinação também pode estar ligada a bloqueio? Se a sua mente, ela entende que o inglês vai te fazer mal, porque de repente você vai começar, você vai ter uma promoção, e de repente essa promoção, a sua mente entende que você tem que trabalhar mais, e ela tem uma crença de trabalhar mais, ela vai te procrastinar. Ela fala assim, não vai ser toda desculpa. Se ela tem, por exemplo, uma ligação com crença financeira, não, se você fizer inglês, você vai ganhar mais, e quem ganha mais, você vai, sei lá, né, tem aquelas crenças assim, quem é rico não vai pro céu, quem tem dinheiro não é feliz. Não, e se você tiver mais dinheiro, porque assim, gente, o que é ser rico? Para cada um tem certeza que vai falar uma coisa. Ser rico para cada um, tem gente que com R$ 500 fala que tá rico. Então, assim, o que é ser rico, na verdade, né? Então, mas dependendo da forma em que a mente dela interpreta, ela trava, aí ela faz você não ir. Só que também tem uma coisa. Aí tem uma outra questão que tem que ficar claro. Olha só. Todas as vezes que você vai mudar, todas as vezes que você quer criar um novo hábito, a mente vai reclamar. Então, a gente tem uma mente extremamente preguiçosa, de fábrica, que não gosta de mudança. Nossa mente, ela gosta de hábito, porque gasta menos energia, né? Então, ó, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Imagina uma pessoa sedentária, vai ao médico, mas assim, ixi, ó, seus exames são péssimos. Se você não fizer uma atividade física e uma dieta alimentar adequada, eu te dou 1 ano de vida. A pessoa vai ficar apavorada, falar, não, doutor, peraí, eu tenho filho, eu tenho... eu vou fazer. Aí essa pessoa, ela vai falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer caminhada. Ele começa com caminhada e daqui a pouco ele fala assim, não, eu vou começar a corrida. Então eu vou correr 1 minuto. Aí ele tá aqui, ó, né? Não corre ainda. Aí ele vai correr 1 minuto. O que acontece quando ele corre 1 minuto? Ele fica pé da vida nesse primeiro minuto, porque não passa esse 1 minuto de jeito nenhum, mas ele corre. Aí o que vai acontecer com a musculatura dele no dia seguinte? Aos frangalhos. Aí ele vai entrar na zona de desconforto, porque aquilo é ruim. Naquele momento, e para tudo na vida que a gente vai mudar, tá? Quando a gente entra na zona de desconforto, a gente não quer fazer. A mente fala, para! Eu não quero mudar, está dando trabalho. Fica assim do jeito que você estava. Por isso que eu falo do propósito, do objetivo. Naquele momento, se ele ouve a mente dele, ele não vai correr. Só que aí ele lembra, cara, se eu não correr, eu vou morrer e eu vou deixar meus filhos. Ao propósito, eu vou correr. E o que vai acontecer então? Depois de 1 semana, ele corre em 1 minuto. Ele entra na zona de conforto de novo. Aí ele fala, agora tá legal correr 1 minuto, eu vou correr mais 1 minuto. Coloca o segundo minuto. O que vai acontecer nos primeiros 15 segundos? Ele já tá xingando o segundo minuto. Eu já tava com a cabeça, correr de novo, De novo, a musculatura vai ficar dolorida. De novo, ele vai falar, mas eu preciso, porque eu preciso sobreviver. E aí, o que vai acontecer depois do segundo minuto, correndo 1 semana? Entra na zona de conforto novamente. Então, todas as vezes que a gente precisa mudar um hábito, se você não tem um propósito muito bem definido, você volta para o quê? Para a origem. Agora, vai ter a zona de desconforto? Vai ter aquele negócio de não querer ir, de não sei se é isso mesmo? Vai. Só que você tem que ter esse propósito e você tem que ter a mentalidade do eu vou conseguir e eu vou até o final. Então, é basicamente isso. E na procrastinação, a hipnoterapia entra aí. Com certeza. Para acelerar o processo. Sim, total. É o que eu falei para você, né? Que tem essa parte emocional que se tiver travas ali, ela desbloqueia, mas ela vai também ter que ter esse propósito de estudar, de adiante, porque se a gente ficar ouvindo a nossa mente o tempo todo, a gente não faz. Então a gente tem que começar a ter o controle do que está passando na nossa mente. Então, inglês é difícil, vem automático. É mais fácil falar inglês é difícil. É mais fácil. Então, muda esse disco. Então, é isso aí. Procrastinação, quando você faz um processo de hipnoterapia, ou quando você se define o que você quer, vai e vai. A mente vai brigar? Vai. Não vou falar que é gostoso, não, tá? Até eu tinha dito,
Eu tenho um monte de lição para fazer, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu vou fazer porque eu preciso fazer. Não, é legal. Mas a gente vai. Qual é o meu propósito? Não, meu propósito é melhorar. Então vamos lá. Então é exatamente isso. Se a gente ouvir, a gente fica procrastinando tudo na vida. Muito bom. Sim. A gente está nos aproximando aí do nosso horário final, né? A gente não se prolonga muito, até porque a gente sabe do avançar da hora. Mas teve uma pessoa que colocou aqui uma mensagem bem interessante. Eu vou fazer inglês a partir de amanhã, porque eu sei que inglês é possível. Então, olha, já teve um ganho aí, né? Inglês é possível. Aí tem alguém aí que de repente tem aquela, nossa, eu preciso fazer, tem uma proposta de trabalho importante e o inglês as pessoas, elas esperam, desculpa o termo, água bater na bunda para poder fazer alguma coisa. Só que, gente, inglês, ele leva tempo para aprender. Eu vejo muitas propagandas, aprende inglês em não sei quantas horas. Desculpa, você aprende a falar o seu nome, você aprende a falar uma coisa ou outra, mas não dá para se comunicar. E aquilo que eu falei, não são 4 horinhas ou 2 horas semanais que vai fazer com que você realmente produza. Você tem que colocar isso no seu dia a dia. Vamos colocar o WhatsApp, que é o que a gente mais usa. Por que o WhatsApp ficou tão fácil? Porque a gente tem grupos. Todo mundo lá tá ali. Agora, quem tem grupos de inglês para falar, vamos treinar? Amigo, vamos fazer troca aqui? Poxa vida, eu cresci muito na hipnoterapia, fazendo trocas, testando grupos. Gente, eu criei uma nova família com a Omni ali. A Omni me trouxe uma outra família ali, que me fez olhar para tudo isso e praticar aquilo que eu aprendi. Por quê? Porque eu trouxe o grupo para me ajudar. Sim. Isso daí ajuda muito. Então, assim, as pessoas fazem o quê? Vão para aula, não querem mais saber de inglês, não praticam com ninguém, não chamam ninguém, e eles querem fazer como? Eles querem um milagre. Não existe milagre. Existe prática, dedicação. Então você precisa. E se você não coloca isso na sua mente de falar, não, peraí, é a prática que vai fazer com que isso fique automático, que vai fazer com que eu fale, esquece. Você vai aprender igual. Você vai ficar muito bom em ler. Tem gente que fala assim, eu consigo ler e eu consigo... eu sou muito bom para ler e para escrever, né? Não sou muito bom para ouvir. Por quê? Porque treinou só ler e escrever. Mas não treinou ouvir, não treinou falar. Agora vai falar. Então não tem como você querer falar se você não fala. Como é que você ia aprender a falar se você não fala? Já pensou se toda vez que você caísse no chão, quando você era criança, sua mãe pegasse você no colo e falasse, filha, não precisa andar, não, fica aqui com a mamãe, você não quer que você caia. Ninguém ia andar. As pessoas não iam andar. Então, exatamente. A gente precisa ter os tombos para a gente saber levantar daquilo. Então, se a pessoa não tem isso na mente, se ela quer ser da primeira vez, vai se tratar. Me procura, vai fazer hipnoterapia. Exatamente. Deixa o seu Instagram, a gente até colocou aqui, né? Mas faz aonde você atende online, atende também presencial, a região que você atende. Aproveita esse momento. Paulo, isso mesmo. Eu sou de São Paulo. Para a galera que está em São Paulo, eu atendo presencial. Porém, a galera que está fora, eu atendo online, dá super certo. Outro dia atendi uma lá dos Estados Unidos. Olha só, dos Estados Unidos. Ela, Cris, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de falar inglês. E aqui o inglês tá o tempo todo. Eu falei, menina, você tá na mão aí. Não, Cris, pelo amor de Deus. E a gente fez online, o processo dela foi maravilhoso. Foi incrível. Hoje ela fala pra mim, Cris, eu sou solicitada por causa do meu inglês. Que top! Maravilha. Muito legal, muito legal. Então, assim, dá pra fazer online. Vai lá na minha bio, tem lá o linkzinho para entrar no WhatsApp. Então, fique à vontade, perguntas também. Vai lá no meu Insta, se tiver pergunta para fazer. Vai no meu WhatsApp. Vão ser super bem recebidos. Todas nós. Ó, a Camila já falou que vai... Opa, Camila! Ó, a Camila já vai te procurar lá, Camila. Pode seguir a Cris e manda ver. Próxima vez que você estiver aqui com a gente, só vai estar no Speak English. Isso aí, pessoal. Gratidão a todos.
Quem ainda não está nos seguindo, vai lá, Flavimac, Roberta Senantes, Graziele Dutra, a Cris, Mori, todas nós, gratidão a todos que entraram, 48 pessoas hoje estiveram conosco na live, foi oscilando. Muito obrigada. Mas gratidão e contamos com cada um de vocês para a próxima. Sempre tem um tema novo, sempre tem um assunto extraordinário e que cada um de nós possa, sim, se tratar com a hipnoterapia. Cada um no seu lugar. Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Em cada lugar tem alguém. Então, busque que você vai achar. Isso. Com certeza. Isso aí.